Poucas cidades no Brasil carregam o peso do tempo como São Cristóvão. Fundada em 1590, ela não é apenas a cidade mais antiga de Sergipe. É um livro aberto da nossa história. Caminhar por essas ruas é voltar ao início do Brasil colonial. Cada igreja, cada praça e cada casarão guarda histórias de fé, resistência e identidade que atravessam séculos. Aqui o passado não está preso aos museus. Ele vive no cotidiano, na cultura popular e no orgulho de quem chama São Cristóvão de lar. Hoje eu te convido a desacelerar, olhar com atenção e descobrir por que essa cidade histórica segue viva, preservando suas raízes e encantando quem se permite senti-la de verdade. Fala, meus amigos, estamos aqui agora em São Cristóvão, uma cidade histórica aqui de Sergipe. E essa cidade é considerada a cidade mãe de Sergipe, simplesmente porque é a cidade mais antiga do estado e a quarta cidade mais antiga do país, cara. E é patrimônio mundial da Unesco. Então tem muita história, muito lugar para conhecer por aqui. E eu quero que vocês venham comigo conhecer essa cidade super importante aqui do estado de Sergipe. Nossa, isso é enorme. E aqui comigo tá a Marcela. E a gente vai aqui explorar esse lugar maravilhoso. E pra você ter uma noção de como que é antiga essa cidade, ela é de 1590. E aqui a gente tem, nessa praça, que é a Praça São Francisco, tem o monastério, acho que é o Monastério São Francisco o nome, é isso, né? Não sei. E também é o Museu de Arte Sacra. E essa praça aqui, ela é interessante, o interessante fato dela é de que ela tem um formato ibérico, né? E esse formato vem da época que Portugal tinha o mesmo reino que era interligado com a Espanha. Então, a Espanha teve essa influência na arquitetura dessa praça, né? É que reúne num espaço assim aberto, quadrado, né, os principais prédios do poder, tanto do poder religioso quanto do poder político e o poder civil representado pela praça mesmo, né? Uhum. E aí falam isso, que é o único exemplar do Brasil que mantém ainda essa estrutura, né, que tinha dessa estrutura ibérica, Sim. né? Porque depois que ficou só Portugal, era um modelo mais orgânico, assim, não tinha uma coisa tão estruturada da praça. Ou seja, esse formato de praça, né? É um formato de um estilo que tinha mais na Espanha, né? Plaza Maiorca, né? É uma praça, né?
Ali é a Câmara Municipal, ó. Parece que chegamos em outra praça aqui. É interessante que andando por essa cidade a gente se sente como se estivesse numa cidade bem pequena. Tipo de, sei lá, no máximo 10.000 habitantes. Mas a cidade tem quantos habitantes mesmo? 90 mil, 92 mil. 92 mil habitantes. É que chegando na cidade você já consegue entender por quê. Porque São Cristóvão abrange uma grande área, né, a cidade. Então tem vários outros povoados que ficam ao redor aqui. E juntando todos esses povoados a gente tem, né, mais de 90 mil habitantes. Mas aqui é só a parte histórica, né, de São Cristóvão. E parece muito, bem pequeno. E essa praça que a gente chegou aqui é a Praça Getúlio Vargas, também conhecido como a Praça da Matriz. Porque tem aquela igreja ali na frente que é a Igreja Matriz. E é, se eu não me engano, a mais alta, né? Porque tem outras igrejas na cidade. E também nessa praça tem a Casa da Queijada, que aqui tem um... Como que é? Um doce? É um doce, pelo que é. eu entendi. A gente vai experimentar pra ver se... Com certeza. Olha a igreja, olha o sino da igreja tocando. Nossa! O barulho do sino tá diferente, cara. Parece digital. É, parece eletrônico assim, sabe? Aqui também tem um coreto, ó. Nossa, tudo muito antigo aqui. Olha esses casarões ao redor. E ali é a Igreja Matriz, ó. Bom dia, A tudo bem? gente quer experimentar a tal da queijada, não é isso? Diz que chega aqui tem que comer isso. Gente, essa daqui é queijadinha, cocadinha de fogo, doce de batata, cocada mundinho, bolachinha de tapioca, cocada de limão, cocadinha de maracujá, cocada de castanha, palha de café, cocada branca e cocada de gengibre. Nossa. Mas a tradicional é o quê? A tradicional é queijadinha. Essa aqui, né? Isso. Queijadinha. E ela é feita de quê? Leva leite de coco, ovos, farinha de trigo, que é pra fazer a capinha, essa parte aqui de baixo, que é pra segurar. Coco, obviamente, açúcar e ovos. Tá, Ovos. acho que tinha falado. Tinha que ter filmado ele falando o que é. Tô O que filmando. é feito. Ah, tá. Mas faz melhor falar com quem faz. Ah, então se puder, uai. Vamos lá então, ó. Ô, mano, o pessoal vai entrar. Pode ir? É? Pode entrar? Pode ir. Não sei. Obrigada. Aí o povo me olhando, né?
Martícia é a doceira. Ela A gente quer saber como é que faz essa tal dessa queijadinha aí. Venha ver como é a receitinha. Eu já preparei hoje, tá vendo? Só vou dizer uma coisa que ela vai falar. É por isso que a pessoa sai da miséria. Não é esperanda, não tem mais. Eu não deixo faltar. Venha, Martinha. Venha dizer que ela fala baixo. Olha, eu estou catagrito que não pode, né? Não, quem vem é você. Venha cá. E aqui é a canela, é? No meio? A nossa ainda é do tempo mesmo da escravidão, da senzala. A queijada é herança mesmo da senzala. A nossa bisavó, ela veio da... Ô Marta, vem cá, eu não sei dizer onde é África não, nem nada. Vem cá, mulher. Vem, eu não sei lá onde é África. A dona do engenho era portuguesa, fazia queijada. E a nossa bisavó era da cozinha. Deus que abençoou, tirou ela da lavoura e botou na cozinha. É mais do que ganhar na Mega Sena. Quem entra naquela cozinha é a Mega Sena. Nossa. Que sair de uma lavoura, né? Ô Martinha, ela fala baixo, senhora. Isso aqui é coco, então. É Coco e canela. Com a canela, tem cravo, ó. Cravo. Não, canela não, cravo. Tem né? canela. Ah, tem e canela. Tem cravo. Diz que é você que sabe a história todinha pra contar pra gente. Ela sabe, é porque ela hoje tá virada hoje. E como você chama? Martinha. Ah, é Martinha. Então, aqui é a nossa receita, né? Nossa tradição, a queijada, ela é de origem portuguesa, é um doce português. Só que a nossa tem a origem dos africanos. Minha tataravó, minha bisa, vovó, mamãe, eu também, que já faço melhor do que mamãe. Olha. Vou dizer a ela agora, eu vou passar por cima. Corte, viu isso? Nossa bisavó. Ai, ela já vem, ai. Ela disse que já tá fazendo a receita melhor que a senhora, viu? Então, essa receita, a queijada dos portugueses, a portuguesa, é com queijo, trigo e manteiga. As dos escravos, dos escravizados, é com, no lugar do queijo, coco ralado. No lugar do trigo, farinha de mandioca. E no lugar da manteiga, o açúcar. Os portugueses colocavam a canela em pó. Os escravos não tinham canela em pau. E o cravo é a tradição africana mesmo, né? De dar aquele gostinho na comida. Então, essa receita foi passando de geração em geração. No início era para comer a comida portuguesa, aqueles que tinham vontade e não podiam, né? Porque não podia pegar aquele alimento. Então, fazia na senzala com coco, para poder ter o gosto de saber dizer assim, olha, não tem queijo, mas continua com o mesmo nome, queijada. Com o fim da Queijo era escravidão... tipo um alimento mais nobre, assim, mais caro? Lógico. Queijo hoje é caro, imagine no escravo, época, né? Não tinha como. Então, eles faziam o quê? Faziam a queijada e comiam na senzala. Nas reuniões, nos momentos que eles estavam juntos na senzala, eles comiam. Minha tataravó aprendeu a fazer junto com as outras escravas e faziam e comiam. Quando terminou a escravidão, sobrevivência, né? O que é que ia fazer para comer? Os doces que elas aprendiam, as comidas que elas aprendiam, com a modificação dos africanos. No caso, a queijada, eles modificaram e começaram a fazer para vender. Na época, era o nome da queijadinha era conhecida assim, doce de preto e de pobre. Por quê? Porque é coco e açúcar somente. Não tem outro ingrediente. O que vai fazer a queijada ficar cremosa é o ponto, né? É o ponto que mamãe vem e faz, que dá no açúcar, que ele fica cremoso quando você coloca a farinha de mandioca. Então, a queijadinha é um doce muito simples, mas o modo de fazer, forno a carvão, forno a lenha, é que faz a queijada ser hoje patrimônio imaterial, né? Então, essa é a forma da queijadinha ser tão conhecida ultimamente, né? Pelo ponto que ela tem. Pelos ingredientes, é um ingrediente muito simples, muito leve, não faz mal, né? Porque é coco. Eu achei que ficou melhor do que a... 1000 vezes, Com queijo, né? Do Vocês que não com são queijo. portugueses, Tudo que os não. portugueses fazem, a gente vai lá e melhora, né? A gente melhora, pronto, melhora. O brasileiro melhora tudo. E o africano junto, pronto. Então, esse doce, a queijada, né? Hoje, patrimônio imaterial. Mas na época da minha tataravó, da bisa, de vovó, mamãe também,
Era um doce de preto e de pobre, as pessoas não valorizavam. Uhum. Não tinha esse valor que tem hoje, né? Antigamente, ele era consumido na parte baixa da cidade, na cidade baixa. São Cristóvão é cidade alta, a parte do casarão é histórico, a parte dos ricos, dos brancos, né? Uhum. A queijada não chegava aqui. Depois, com o tempo, é que aí o IFAM, os historiadores, começaram a ver a história por trás do doce, Uhum. né? A tradição africana por trás do doce, né? A tradição de resistência, um doce feito só por mulheres, negras quase sempre, né? Ou então descendentes. E aí eles começaram a pesquisar e a queijada que nós vendíamos lá embaixo, na praça, na Maré primeiro, na feira, depois ali na estação rodoviária, veio aqui para a praça, né? Hoje, mamãe diz assim, a gente tá se achando. Entendeu? Não só por ser conhecida, mas por mostrar que é possível quebrar as correntes da escravidão, com aquilo que você faz, com o seu trabalho, com a sua resistência, né? Então, hoje, a queijada pra gente é um doce de resistência. Se você comer uma queijadinha aqui em São Cristóvão, na Casa da Queijada, não é só um doce. Você vai ter que lembrar das mulheres que viviam desse doce, das mulheres que conseguiram quebrar o preconceito, né, de cor, né, esse preconceito de escravidão, o preconceito social, porque foi a forma que a gente encontrou para quebrar o preconceito. Vender a queijada. Mostrar que hoje a queijada está aqui na praça. Né? Na parte onde só chegavam os brancos, os ricos, hoje tem queijada. Né? Então não é só um doce. Né? A gente sempre diz assim, que a queijada é mais que um doce, é uma história de vida. Porque conta toda a nossa trajetória, desde lá da minha tataravó. Sim. Que veio da África para o Brasil, né? E ela contava para minha bisa, vim num navio que trazia farinha do reino. Sabe o que é farinha do reino? Não. Farinha de trigo, que vinha de Portugal, que vinha de fora para o Brasil, né? Então ela dizia para minha bisa. Minha bisa morreu com 105, então nós conhecemos, conversamos com ela. Ela contava a história e contava muito para a vovó também, né? Como foi a vida dela junto com a mãe, escrava, e ela livre. E aí você falou que hoje não é farinha de trigo, é qual? Não, hoje é farinha de mandioca. De mandioca. Isso, é a farinha em pó que a gente utiliza. É a farinha e não é processada, ela só é mais triturada para poder ficar bem fininha, um pozinho. No Nordeste aqui, no Sergipe, por exemplo, a gente utiliza muito para fazer mingau de criança. Recém-nascido mesmo, novinho. A mãe mistura farinha em pó com leite e faz uma papa. E as crianças crescem muito forte com esse mingau. Então é um alimento leve, que não vai fazer mal. E é esse que a gente utiliza na queijada, na nossa queijada. E a diferença para cocada é que vai mais coisa, né? Isso, vai a farinha, coco, açúcar, cravo, canela, que é a cocada. Chega nesse produto aqui. Amanhã, porque ela precisa esfriar de um dia para o outro, porque senão ela vai virar um bolo, né? A farinha, se botar com ela quente, escalda a farinha, escalda o ovo. Amanhã, no outro dia, vai colocar ovos batidos, gema com clara e a farinha de mandioca. E aí você vai ter o processo de mexer, de saber como é que você mexe. Você não vai mexer como se fosse algo assim no desespero, é algo muito delicado, muito feito assim, sabe? Com aquela... É um dengo para fazer essa queijada. Por quê? Porque senão ela perde o ponto. Ou ela açucara, ou ela endurece, ou ela não fica cremosa, o ovo desanda aqui, como a gente fala, desanda dentro da cocada. Então, tem todo o processo, que é o que faz ela ser patrimônio imaterial. É o modo de fazer. Então a gente vai experimentar. Vocês agora. vão A gente provar. nunca comeu uma queijada, não. Vão lá na lojinha, na Casa da Queijada, vocês vão ver que delícia é a queijada. Quando você parte, você vê que dentro ela fica cremosa. E por cima fica aquela casquinha durinha, que é o forno a lenha que deixa, né? Fica bem crocante por cima e cremosa por dentro. E ainda tem a basezinha dela, que em vez de ser uma base amanteigada, é farinha de mandioca e água. Faz uma capinha, uma massinha para botar a queijada em cima
e aí bota para assar no forno. Eita, que Todo deve ser um bom esse processo. negócio. É Tô muito salivando gostosa. aqui Tá já. deixando com água na boca. Vamos lá Martinha, provar. obrigada. A gente vai Aproveita e provar. prova o Obrigada, café. viu? Eu amei. Com certeza vou provar o A café. queijadinha com café é uma delícia. O nosso café não é café industrializado, é um café... ele vai secando para depois moer. Ele não tem torra. entendi. Ele vai secando, então depois ele moe com a pelezinha dele. Fica parecendo que tem chocolate. Eita. Não tem, viu? Bora É muito- provar esse Tá café, virando então. um banquete. A gente É vai uma ali delícia, experimentar. uma Obrigada, Martinha. Obrigado, viu? Obrigada, viu? Tchau. Bora provar essa queijada agora, esse café aí. Olha que linda essa planta. A senhora fugiu lá de dentro, foi? Para ela falar. Aqui, esse é o tal. Olha só. Ela enxerga. Parece bom. Parece bom, né? Prova aí, Marcelo. Nossa, porque tem a casquinha crocante e dentro é bem macio mesmo. Nas praças, né? Não, quem olha assim não vê que é tão gostoso. Eu não imaginava que ia ser assim. E depois de ter provado aquela maravilhosa queijadinha, continuamos aqui nossa caminhada, porque tem mais lugares históricos aqui, né? São vários esses casarões antigos e igrejas, né? Muitas igrejas, nunca vi um lugar ter tanta igreja. Olha só, já tem outra aqui na frente. Ah, tem uma coisa que é interessante, né? Que a irmã Dulce, que foi considerada santa, né? A primeira santa brasileira, ela começou a vida religiosa dela aqui, em São Cristóvão. Ah, verdade, verdade. E aí tem até, acho que também um museu contando um pouco da história dela, mas eu não sabia que era daqui. Ou seja, essa é uma cidade muito religiosa, né? Por isso que tem tantas igrejas aqui. É, a irmã Dulce era da Bahia, mas o início da vida religiosa dela foi... Foi aqui, né? E aqui a gente chegou na Praça do Carmo. Aqui tem uma capela. Um sino gigante lá. Na real, esse aqui é o convento do Carmo, né? Que é o convento que a irmã Dulce, né? Onde tem o memorial. Onde aí. tem o memorial da irmã Dulce, porque foi aqui que ela estudou, né? Mas tá fechado, né? Foi por isso que a gente não entrou. Hoje é domingo, supostamente era pra estar tudo aberto, né? Não sei. Esse tipo de coisa não era pra estar aberto. Bom, é difícil a gente não comentar, né? Que aqui está bem vazio a cidade. Tem quase ninguém nas ruas, né? E é a mesma coisa quando eu vim aqui da outra vez. Eu vim um ano atrás aqui, em São Cristóvão, e achei assustador que vazio. Só que o que algumas pessoas me contaram é que é assim por causa do horário. O pessoal, tipo, aqui tudo fecha na hora do almoço, né? E agora é a hora do almoço. E só que porque é tão calor, mas tão calor, só a gente que é louco e tá essa hora aqui andando debaixo desse sol, né? Mas mais tarde vai voltar a abrir tudo, né? Mesmo que hoje é domingo.
E aqui chegamos em mais uma igreja. E essa igreja aqui é Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos. Ela tá meio que abandonada, né, na verdade. Porque da outra vez que eu vim também tava isolado, assim, né? Talvez ela precise de uma reforma. O bebê tá restaurando, né? Porque tá com... Sim, pode ser. Mas qual a história disso aqui, Marcelo? Ah, não, eu não vi a fundo, mas eu vi que tem a dos homens pretos e tem a dos homens pardos, né? E aí os homens pretos, né, tiveram que fazer a deles, justamente por causa da segregação que tinha. E também teve a dos pardos, mostrando que, né, que era difícil a convivência, assim. Interessante. Até pra santo tem, né? Mas é, na verdade era do espaço social, né? Sim. Olha que casarão lindo. Até as portas, né, as janelas, tem um trabalho na madeira. Cuidado na produção, olha isso. Detalhes, né? Essa outra ruazinha que a gente virou aqui, ó, nos leva à Sala dos Saberes e Fazeres. Casa de artesanato. Esse é o tipo de lugar que a Marcela gosta muito. Aqui. Olha só as máscaras aqui, Marcela, vem cá ver. É a Rainha das Bandeiras, sala que a gente chama Sala das Bonecas. Aí tem mata e não tem mata. E como é esse do Senhor dos Passos? Que eu vi que tem muita coisa aqui relacionada a isso, né? Depois tem o carnaval, aí no próximo domingo, quando passa o carnaval, aí tem uma romaria, ela já tem mais de 400, 300 anos. Nossa. Então a cidade se torna dos romeiros, né? Hospedaria, as escolas, para hospedar esses romeiros, e eles vêm pagar essas promessas. Uns vêm de pé, outros vêm de mais longe, mas a cidade é só uma romaria, ela se torna um recanto só religioso. E Senhor dos Passos é um santo, é isso? Santo. E pode pedir qualquer coisa pra ele? Qualquer coisa. Uhum. Aí as pessoas geralmente vêm vestido nessa cor, uns vêm, traz um fechinho de lenha também na cabeça, cada um tem a sua promessa que foi realizada, que conseguiu. São 3 dias. E ela termina no domingo, começa na sexta, que tem um encontro de Senhor dos Passos com Nossa Senhora das Dores. Aí é nesse espaço aí na Igreja São Francisco, não dá pra... é cheia, a cidade é cheia, cheia. Entendi. E tem também Santa Dulce, né? Você já esteve lá? Tá fechado, eu acho, não tá hoje? Estiveram lá no Carmo. É, parece que tá Aí fechado. tem um museu, né? Tem um espaço que mostra que ela passou um ano aqui, foi aqui que ela decidiu a ser freira. O nome dela já mudou aqui para Dulce. Foi aqui nessa cidade, no convento do Carmo. Entendi. Tem a gruta ainda onde ela ia fazer as orações. Uma vegetação da caatinga, faz também girassóis. Aqui tem uma artesã que ela já trabalha com pedra, com desenho, pedra. ela retrata, né, paisagens nordestinas, né? A palma. Aqui são os artistas plásticos. Aqui nós temos licores, a xilogravura. Temos esse trabalho aqui também bordado na folha. Olha que legal. É uma jovem que faz isso. Olha, bordam nas folhas. Aqui nós temos também.
Tá passando aqui na frente da casa desse senhor. Ele faz essas capas de cadeira, olha só. Você está aposentado. Eu tenho saudade daquela minha vida, da minha igreja, aquelas coisas. Eu falei, vamos embora. Aí cheguei aqui, a prefeitura me segurou a trabalhar com os carnavais, a trabalhar com trabalhos manuais, essas coisas. Aí eu me entreguei na prefeitura. Depois trabalhei com 2 prefeitos ainda, a prefeitura me aposentou também. O que é que eu quero mais? Paz, sossego. Paz, né? Olá, o senhor lá é? É, ali eu estava. A Deixa eu roupa filmar aqui. que eu usava no dia da apresentação. Isso aqui é a roupa que você usava no dia da apresentação? Olha só. E olha que interessante, a gente estava passando ali, a gente viu que tinha umas cadeiras coloridas. E aí a gente decidiu parar para olhar e ele convidou a gente para dentro da casa dele, porque ele faz aquela arte de cobrir cadeiras e sofás, né? E a gente acabou descobrindo, depois de uma conversa já de 10 minutos conversando, que ele é o mestre Jorge, né? Ele cuida do São João daqui, né? Como se fosse o carnaval Ele daqui. transmite a cultura, né? Ele tava falando que ensina os meninos a dançar coco, ele até deu uma dançadinha. Enfim, ele falou com tanta emoção, assim, que eu fiquei até emocionada. Sim, foi muito legal ter conhecido ele. É um cara excepcional, tem muitas histórias. Ele adora contar as histórias dele também. A gente ficou um tempão ali ouvindo as histórias dele. Muito legal. E ele é viajante também. Sim, já morou no Rio de Janeiro. Nossa, que legal. E aqui, ó, estamos passando em frente da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A gente passou dos homens pardos, né? É, E agora dos homens pretos. bem segregado, né? É. Mais uma igreja, né? Tipo, olha quantas igrejas já vimos aqui, cara. Impressionante. E voltamos aqui na Praça São Francisco, pois agora a gente vai pegar o carro e vai até o Cristo Redentor. É Cristo Redentor mesmo, né? O primeiro do Brasil. É o primeiro do Brasil. Aham. Então ele foi construído antes do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Sim. Ó. Não, e outra coisa que eu estava lendo que é interessante sobre São Cristóvão, foi fundada, né, em 1590, e na época eles estavam precisando de um lugar estratégico entre Pernambuco e Bahia, que eram as principais capitanias, né? E aqui ainda era um território, segundo lá, as fontes que eu li, que era ocupado por povos indígenas que estavam dando trabalho para a colonização, né? Tipo, e aí eles... aqui foi o terceiro lugar, na verdade, que eles conseguiram. Eles primeiro tentaram em 2 lugares diferentes fundar a cidade, não tinham conseguido, até que finalmente eles conseguiram aqui. E aí foi isso, era esse lugar estratégico. E também tem o rio Vaza Barris, né, que também ajudava na locomoção aqui. E aí eles falam que quando foi para Aracaju, que mudou, né, a capital, que a capital mudou para Aracaju, foi um momento também polêmico aqui, tiveram manifestações, não queriam que saísse daqui a capital, mas a força econômica naquela época precisava de um porto maior do que São Cristóvão, né? E aí foi
quando mudou para Aracaju. Mas por muito tempo a capital foi aqui, São Cristóvão, e foi um lugar muito relevante para o Brasil, né? Sim. Então é muita história, muito legal. Aqui era um ponto estratégico entre Salvador e Pernambuco, e né? Pernambuco, Recife, no caso. Recife. Uhum. O que Aí, hoje é Salvador e Recife. Eles precisavam de um ponto no meio, né, que fosse importante, e que São Cristóvão nasceu desse plano, né? Interessante. E aqui tem um mirante, ó. Só que a visão desse mirante não é a cidade, né? É um vale, porque a cidade fica para lá, na verdade, né? Tem umas fitas aqui, deve ter festa. Sempre tem. Estamos no Nordeste. É. Todo dia é São João. E eu não imaginava que ficava assim, com tanta natureza em volta a cidade. Sim. Dá pra ver que tipo, tem muita área verde ainda ao redor por aqui. E o interessante também é a proximidade que tem aqui da capital Aracaju, né? A gente demorou acho que 40 minutos de carro, desde Atalaia, né? A praia de Atalaia. Talvez o centro seja até mais perto. De novo. Quando saiu a capital daqui, foi muito difícil economicamente, né? Para a cidade e tudo, por isso que tinha manifestação, mas o pessoal falou que também isso acabou ajudando a manter a tradição, né, e os prédios históricos, porque na época eles não tiveram dinheiro para se modernizar. Exatamente. Né? Então acabou mantendo também a parte histórica, né? Teve esse lado positivo. São Cristóvão não é apenas a cidade mais antiga de Sergipe. Ela é um testemunho vivo do tempo. Cada rua de pedra, cada igreja, cada praça guarda marcas de séculos de história que não ficam presas ao passado, continuam pulsando no presente. Mas o que realmente mantém São Cristóvão viva não são só suas construções, e sim o seu povo. São os moradores que preservam as tradições, as festas populares, a fé, os saberes passados de geração em geração. Gente que transforma a memória em cotidiano e história em identidade. Caminhar para o São Cristóvão é entender que o Brasil profundo também se constrói assim, com respeito às raízes, orgulho da cultura e um amor silencioso pelo lugar onde se vive. Aqui, o tempo não apaga, ele ensina. Enquanto houver quem conte histórias, quem celebre tradições e quem cuide desse patrimônio com coração, São Cristóvão seguirá firme, lembrando a todos nós de onde viemos e da importância de nunca esquecer.